Olá, estamos aqui para mais um vídeo do DPG. Hoje estamos com a Caroline, que a gente chama aqui intimamente de Carol. Então vocês vão me ver chamando, né, a Caroline de Carol. Meu nome é Andréa, né? E eu gostaria, antes de tudo, que vocês compartilhassem esse vídeo, né? Que vocês dessem um joinha, porque isso faz com que o YouTube também entenda, né? Que é um vídeo relevante para poder atingir outras pessoas que vão ser, como é que eu posso dizer? Edificadas, né? Com o que a gente vai conversar hoje aqui. Em primeiro lugar, eu vou fazer algo diferente daquilo que a gente faz normalmente nos outros vídeos. O que que é? Eu quero agradecer aos intercessores, tá? Para essa gravação, né? E para todas as outras gravações que a gente já fez, que são assim pessoas que se colocam à disposição, se colocam na brecha, que vão ali na parte espiritual e física mesmo. Por que física, né? Porque tem todo como é que eu posso dizer? Tem todo um trâmite ali, né? De muitas vezes nas madrugadas para poder fazer aí essa parte da intercessão, tá? Então elas se colocam realmente no mundo espiritual para que tudo isso daqui flua e ocorra. Então, para este vídeo em específico, fora os grupos que já foram levantados, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, né, vocês vão saber o porquê disso, eu gostaria de agradecer ao pastor José, a Dirce, a Glauce, a Márcia, mãe da Carol, a Neuza, a Vanessa e a Lu, né, por estarem aí conosco nessa intercessão e nos ajudando aí nessa vitória em nome de Jesus com esse vídeo aqui. Amém. Vamos lá. Carol, ela é casada, ela tem um filhinho, o Daniel. Carol é enfermeira, Carol é militar, né? Currículo. E acima de tudo, filha de Deus. O principal, né? Principal. O principal título. O principal título, filha de Deus. Vamos lá, Carol, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua história, né, desse processo de transformação de Carol, menina, para Carol, né, mulher literalmente espiritualizada aí. Amém. Bom, queria primeiro, assim como a André agradeceu, também agradecer ao grupo de intercessores que estão diuturnamente orando por mim, pelo Daniel, pela minha família, né? Então, agradecer aí ao grupo ao longo da nossa conversa, vocês vão saber aonde esse grupo começou. Bom, eu sempre sonhei em ser mãe, desde, né, aquela coisa de criança, né, de brincar, de boneca, enfim, mas não sabia que seria tão difícil engravidar. Então eu já estava com 6 anos de casada e nenhum planejamento também, enquanto casal, de ter filhos. Sou carioca, meu esposo paraense, nos casamos no Rio, somos militares e servimos no Rio. E depois de um treinamento militar, fui acometida, né, descobri que eu tinha um problema de saúde que chama trombofilia, né? Descobri isso através de uma trombose que deu por conta de um exercício físico. E esse período foi um período bem conturbado, porque eu descobri que eu tinha trombose, que eu tinha trombofilia, meu esposo estava sendo transferido para São Paulo e eu vindo acompanhar. Então, assim, você tem um diagnóstico de algo que não é bom, né, que você vai ter que aprender a lidar e mudando de cidade, né? Então, assim, conhecer aparato, conhecer pessoas, criar sua rede de confiança, né, seus laços. Viemos para São Paulo e uma das partes do tratamento era tirar o anticoncepcional. Então, tiramos o anticoncepcional e ficamos sem ele, né? Não podia fazer nenhum uso tipo de método hormonal porque desencadeava sangramentos. E nesse período, tirando contra todas as impossibilidades, né? Eu descobri que estava grávida. E descobri que estava grávida de uma maneira muito peculiar, né? Eu tinha cálculo renal e senti uma dor, um incômodo quando me levantei para urinar. E chamei meu esposo e falei assim, olha, eu acho que eu tô eliminando um cálculo, vamos pro pronto-socorro? E ele foi junto comigo, fomos fazer os exames e o cálculo já era o Daniel. Era um outro cálculo, né?
E eu lembro que em tudo nós vemos a mão do Senhor, né? Quando a gente vai fazer tomografia, que era um dos exames que precisava ser feito, precisava, né, daquele questionário para dizer se você estava grávida, se você tinha suspeição de estar grávida ou não. E geralmente a gente responde aquilo assim, às vezes até, né, de forma rápida, corrida. E aí quando eu falei assim, olha, possibilidade tem, tipo, minha menstruação tá atrasada, mas eu tô sem usar método e tal. A moça, então para tudo. Não vamos arriscar. Não vamos arriscar, porque se você estiver grávida, né, vamos fazer um beta-HCG, que era um exame de sangue. É muito engraçado isso, porque assim, o plano cobria uma tomografia, que é um exame muito mais caro, e não cobria um beta-HCG de emergência. Aí veio a recepcionista do hospital, olha, tem que pagar X valor. Aí eu falei assim, gente, mas como assim? Eu falei, tá bom. Eu brinco que essa é a primeira dívida que o Daniel tem com a gente, sabe? Aí fiz o teste, mas assim, menstruação, como eu disse, não estava atrasada, não tinha nada Nenhum indício. Nenhum indício, né? E não estava no nosso planejamento porque tínhamos acabado, não tínhamos nem 6 meses de São Paulo, enfim, até estruturar a vida, né, realmente aqui. E daí veio o médico, fiz o exame, enfim, daqui a pouco veio o médico, a gente esperando em sala de pronto-socorro, então, como você tá grávida, a gente não vai poder fazer a tomografia, a gente vai fazer o ultrassom. Eu falei, opa, calma, para tudo, vamos fazer agora outro ultrassom para ver se tá tudo bem com o neném, né, enfim. Mas foi aquela notícia que nos deixou, assim, assustados, surpresos, e quando você não tá esperando, você meio que congela, né, assim, né, dá aquela travada. Você reação, né? Dá aquela travada nos dois, fomos pra casa, por conta da situação, né, de saúde minha, resolvemos não contar imediatamente pros nossos pais, né, da gestação, assim, não, vamos esperar passar no médico, fazer os exames direitinho, saber se tá tudo bem, para depois contar. Demoramos mais um tempo com uma margem de segurança um pouco maior para poder contar no trabalho, porque é muito comum dentro dessa patologia ter perdas gestacionais. E aí quando eu fui a ginecologista que iniciou o meu pré-natal, ela falou, olha, a sua gestação por conta da trombofilia é uma gestação de risco, então nós vamos ter que acompanhar com outros especialistas. Então eu acompanhava com a ginecologista e acompanhava também com o hemato. E aí nessa primeira consulta que eu fui, foi uma pessoa que, assim, me deixou muito sem chão. Eu saí de lá aos prantos, porque eu falei assim, olha, nem se apega a esse bebê, porque você vai perder, né? Isso é muito comum, vai sangrar, qualquer sangramento, você pode estar perdendo o neném, e aquilo me assustou tanto. Sem nenhum traquejo para poder dar a opinião dela. Né? Eu chorei tanto, que aquele meu choro incomodou a recepcionista do centro médico. Ela falou, não, moça, vamos se acalmar, senta, me trouxe água. Ela falou, olha, eu vou rasgar aqui, a senhora não passou por essa consulta e vamos passar por uma outra consulta para uma pessoa com mais traquejo. E assim foi, mas já era o Espírito Santo de Deus agindo para me colocar em boas mãos para poder fazer o acompanhamento da gravidez. E assim foi. Passou o primeiro mês, contamos, começamos a nos alegrar. Antes de vir para São Paulo, eu deixei a minha avó, que era minha segunda mãe, né, no Rio, já bem enferma. E a minha avó, antes de eu engravidar, veio a falecer. Minha avó faleceu em fevereiro e eu descobri que eu estava grávida do Dani por volta de março, abril, que foi mais ou menos esse episódio. Então eu passava por um processo de luto, ainda de uma pessoa muito importante para mim e para minha família. Depois que eu descobri que eu estava grávida, eu perdi o meu tio caçula. Então foi um misto de sentimentos. Os sentimentos da gestação, que deixa a gente mais chorosa, mais emotiva, junto com o processo de luto, né? De você processar a perda de 2 pessoas muito queridas. 2 processos absolutamente distintos, né? Isso. Um de plena alegria e outro de plena tristeza, né? Eu lembro que, assim, uma coisa que marcou muito foi quando eu fui ao enterro, né, do meu tio. As pessoas me davam parabéns e meus pêsames ao mesmo tempo. Então, assim, uma situação inusitada e uma situação que me deixou, assim, apreensiva durante um tempo da gravidez. O Daniel só começou a mexer, eu comecei a perceber realmente, eu estava gerando uma vida realmente em mim por volta lá do 4º, 5º mês, porque foi o tempo que eu precisei de processar esse luto e começar realmente a curtir a gravidez, a ver que Deus tinha me honrado, né, honrado a nossa fé de não desistir de ser mãe, do nosso sonho. E quando chegou
esse período, eu fui almoçar sozinha num dia de folga e eu comecei a ouvir uma canção. Veio uma melodia, sabe? Nos meus ouvidos. Eu rapidamente peguei um caderninho, né, que sempre tenho na bolsa. Falei, acho que Deus vai me dar uma canção. E essa canção, ela dizia, assim como o Cântico de Maria, né, que é Maria, quando recebe a notícia que vai ser mãe do Salvador, ela dá um cântico de gratidão ao Senhor. E esse louvor, mesmo com essa voz gasguita, foi um louvor de agradecimento ao Senhor por essa bênção, pela bênção de estar gerando, né, um filho. E eu tive um sonho também, nesse mesmo período, e dizia que antes, né, acho que depois que a gente descobre, a gente quer descobrir qual é o sexo para começar a fazer enxoval. E eu tive um sonho, e nesse sonho eu falava que o filho que eu teria era um filho varão e que o nome dele seria Daniel. Tanto que quando chegou escolha de nome, eu falei, esse eu não tenho dúvida, vai ser Daniel e pronto, né? Se tiver um próximo filho, a gente entra aí na disputa de quem escolhe o nome. E aí passamos por esse período de luto para poder curtir a gravidez. E quando chegou de 7 para 8 meses, eu tive uma experiência com o Senhor muito forte, né, de um ataque espiritual. E às vezes a gente acha, assim, fala do mundo espiritual como se fosse uma coisa muito distante, muito aquém, né? E o mundo espiritual ele é muito vivo e muito presente, muito mais do que a gente imagina. Influencia muito mais no físico do que a gente, no mundo terreno, né, do que a gente possa imaginar. E nesse período já, né, uma barriga considerável, eu tive essa experiência, eu sentia e via um opressor entrando dentro do meu quarto e me paralisava. Eu não sentia da minha barriga para baixo, era como se o Daniel estivesse congelado. Eu conseguia me mexer daqui para cima, mas eu não conseguia falar com o Rubens ao meu lado do que estava acontecendo para ele clamar a Deus ou para ele interceder, nada disso. Você não estava dormindo, só para deixar claro, né? Você não estava dormindo, você não estava... Não, teve uma revelação, visão, nada. Não foi uma visão, foi algo concreto, palpável. Eu costumo dizer assim, foi algo que os meus sentidos, não foi uma visão tipo de algo que você tá vendo, mas não é palpável. Eu sentia no meu físico essa paralisia. No espiritual, literalmente, no mundo físico, no mundo dentro físico, do seu físico. dentro do meu físico. E durante esse período que eu estava sobre isso, só conseguia agradecer a Deus pela vida do Daniel, pelo presente, e repreender todo o mal. Só falava na minha mente, não conseguia nem verbalizar. Nossa. De tão congelada e anestesiada que eu fiquei. Só que o Senhor sempre levanta intercessores. Exatamente. Então, isso estava acontecendo aqui em São Paulo e lá no Rio, a minha mãe estava numa vigília e a dirigente da vigília falou assim, olha, para tudo, Deus está me mostrando uma moça num quarto, aí assim, assado, vamos interceder agora, vamos parar o que a gente estava fazendo. E todo mundo começou a orar para repreender aquele mal e a pessoa conseguir sair da situação. E naquilo a minha mãe só pensava em mim, mas não tinha como, naquele momento, me ligar e saber se estava acontecendo realmente, se estava tudo bem comigo ou não. Depois eu contei o que tinha acontecido e ela foi conversar com essa dirigente. Ela falou, olha, Deus deu um grande livramento de morte, né? Tanto para ela quanto para a criança. Então, quando o levante é muito grande, é porque Deus tem um propósito muito grande em realizar. Então, levante 7 intercessores, né? E aí o 7, né? Aquela questão profética, assim, do completo, né? E Deus deu esses... Sempre tem propósito no número 7, né? E aí Deus deu esses 7 intercessores pra gente, que nos acompanham desde, né? Daniel vai fazer 5 anos em janeiro, então nos acompanha desde esse período da gestação. E quando começou-se a levantar esses intercessores oravam para que eu tivesse um parto tranquilo, né? Por conta da questão, a nossa preocupação era como eu iria ter o parto de forma segura. E a forma mais segura era um parto normal. Então eu me preparei, tudo que fazia parte do meu humano fazer, eu fiz dança, fiz pilates, eu fiz um acompanhamento nutricional, tudo para poder evitar o parto cesárea, porque
o risco cirúrgico era maior de eu sangrar e indefinidamente eles não conseguirem conter o sangramento. Então, só um minutinho para a gente poder entender todo o contexto aqui da Carol. Além de ter as dificuldades, né, posso dizer assim, né, essas patologias que ela acabou colocando, né, da dificuldade para poder engravidar, o Senhor veio com provisão e trouxe aí o Daniel para Carol. Então ela engravidou, né, de forma natural, né, sem problema nenhum. Então, diante do mundo espiritual, isso também acaba tendo impactos, né? E é aquilo que a gente fala, né? O inimigo, ele trabalha 24 horas por dia, incessantemente, né, com os secretários dele. Mas o nosso Deus, né, o Deus maior, ele também é Deus de livramento e o propósito dele, independente de qualquer situação, vai ser cumprido. E a Carol... Os levantes acontecem, exatamente, porém se levanta para cair, porque exatamente, nada e ninguém vai impedir aquilo que Deus designou para ser realizado através da nossa vida, né? É aquilo que eu falo, nada e ninguém, né, nem antes, nem hoje, e nem durante, e nem depois pode, né, parar o autor da vida. E aí, o que acontece? Carol, no meio desse processo, dessa gravidez do Daniel, teve aí também um levante, né, espiritual aí, um ataque, né, literalmente visto e sentido, que faz também um crescimento, ter um crescimento espiritual e cair o ceticismo também, porque isso muitas vezes, mesmo no meio religioso, no meio cristão, tem a parte cética da situação, que muitas vezes quando você vai falar alguma coisa pro outro, o outro não acredita, né? Então, Carol, hoje a gente vai entender todo esse processo diante daquilo que ela vai finalizar, como isso também faz diferença quando alguém vem e fala alguma coisa nesse aspecto para ela. E o que eu quero enfatizar aqui? Que por mais levantes que possam ocorrer, por mais ataques espirituais que possam ocorrer, o Espírito Santo, ele literalmente levanta outras pessoas, como você falou, intercessores, e mesmo que essas pessoas elas não tenham se comunicado, já é o suficiente o nosso Deus comunicar. Ah, verdade. Né? E foi exatamente o que aconteceu depois. Exatamente o que você contou durante esse processo e depois também, né? Então, assim, sempre fique firme, né? Eu acho que isso é bem importante frisar, que durante todo o processo, vocês vão ver mais pra frente, que tem mais coisa com a Carol, mas durante todo o processo, por mais desesperador que seja, Deus está cuidando. Sim. Né? E você é prova disso. E às vezes, assim, Andréia, durante esse processo, Deus levantava pessoas, né, assim, que não estavam nesse grupo dos 7, né? Eu até brinco assim, tipo, às vezes alguém dormindo na madrugada muito bem, aí Deus acordava outra pessoa para poder orar, né? E quando se aproximou o momento do parto, a minha sogra já estava aqui comigo em São Paulo, minha cunhada, minha mãe. E como era janeiro, né, o Daniel nasceu 10 de janeiro, eu estava muito inchada. Então eu descia com alguma frequência para a piscina do condomínio para poder fazer os exercícios de caminhada para poder ajudar a desinchar, né? Que aí literalmente o pezinho tava igual um pãozinho de batata. E aí, nisso que eu desci para a piscina, a minha mãe teve uma visão. E ela viu um centro cirúrgico. E ela viu um centro cirúrgico preparado. E ela falou assim: filha, eu sei que você se preparou totalmente para ter um parto normal, mas eu estou vendo isso. Deus está preparando o melhor para vocês. Não, tipo assim, se não acontecer do jeito que você pensou, idealizou, não se frustre, porque Deus já tem tudo. Nada fugiu do controle dele. Né? O controle está na mão dele. E aí eu achei assim que fosse um pouco, né, de coisa de vó nervosa, de mãe nervosa, enfim, deixei meio que pra lá. Escutei, né, absorvi, mas preferi não acreditar. E eu lembro que quando eu comecei a sentir contração, eu desci pra fazer minha unha, fazer o cabelo, eu fiquei em casa até completar 7 de dilatação, só fui pro hospital pra ganhar o Daniel com 7 de dilatação, então assim, eu aguentei, suportei bem a dor em casa. E quando nós chegamos lá, pensa numa pessoa calma e tranquila, serena, era eu, né? Tava todo mundo
Tua paz com a- concede todo entendimento. todo mundo assim, né, naquela coisa, esqueceu o documento, não sei o que, pegou não sei o que lá, e eu ali louvando aquele hino que Deus tinha me dado, agradecendo, dizendo pro Daniel que ele era bem-vindo, enfim. E quando chegou a 10 de dilatação, a gente coloca um monitorzinho para poder ver o batimento da criança. Quando chegou em 10 de dilatação, a equipe virou pra mim e falou assim, nossa, você já tá há tantas horas, né, de trabalho de parto, vamos fazer anestesia só pra você relaxar e ser mais fácil agora, né, que é só agora literalmente expulsar a criança. Aí, e o meu medo maior, né, assim, a aflição da alma desse coração, era tomar anestesia. E aí veio o anestesista com aquela cara assim, sabe, que tinha acabado de sair da faculdade. Falei, ô Senhor, vou passar por essa mãozinha aí, né? E foi absolutamente tudo bem, assim, não senti absolutamente nenhuma reação da anestesia contrária, né? E só que aí daqui a pouco o Daniel começou a fazer, o coraçãozinho dele começou a diminuir a frequência cardíaca, né, de batimentos. E aí a minha médica olhou pra mim e falou assim, olha, confia em mim no que eu tô fazendo. Foi a primeira vez, o primeiro alerta, o segundo, o terceiro, ela falou assim, eu não vou deixar acontecer a quarta. Vai ter que virar cesárea, Carol. E aí o relógio marcava 7h03 da manhã do dia 10 e o Daniel nasceu 7h10 da manhã. Então assim, em 7 minutos ela fez o meu parto cesárea. Só que a trombofilia, a grande preocupação era a questão do sangramento. Então assim, eu sangrei demais durante o parto. Tanto que eu tive que tomar 3 bolsas de sangue depois. Medos, né? Eu tive que tomar 3 bolsas de sangue depois, eu precisei repor ferro. Então assim, foi um pós-parto bem difícil. Eu não fui pra UTI porque Deus queria, nem o Daniel também não foi pra UTI porque Deus queria. E aí, importante dizer sobre esses intercessores, que quando eu estava no hospital, que eu dei entrada no hospital, a minha mãe mandou mensagem para esses intercessores dizendo que eu já estava no hospital para ganhar neném. E uma irmã estava no círculo de oração e Deus deu uma visão para ela. E a visão era que eu e o Daniel morríamos no parto. Nossa. E ela colocou a igreja inteira lá do Rio de Janeiro para poder clamar por nós, para que Deus revogasse aquele decreto. E mais uma vez a oração, a intercessão dos santos nos acobertou e estamos aqui vivos para poder contar as nossas experiências. E me diga uma coisa, essa intercessora, né, que foi revelado isso a ela em nenhum momento contou nem pra você, nem pra sua mãe, não contou pra ninguém. Não, na verdade, ela só colocou a igreja pra orar. Ela só perguntava com alguma frequência pra minha mãe se estava tudo bem, se já estava no hospital, se já tinha nascido. Você vê o grau de maturidade e literalmente estar ali confiando e escutando ali o Espírito Santo para saber o que ela fazer, né? Eu confesso que a minha mãe ficou, né, assim, bem nervosa, porque o Daniel, óbvio, né, quando chegou, eu só falei pra ele que eu o amava, que ele era a herança que Deus tinha me dado, que eu o amava, assim, poucas palavras, porque eu tava muito, muito fraca mesmo. Pedi pro Rubens acompanhá-lo, assim, segue ele, tipo assim, não deixa perder ele, né? Deixa que daqui eles estão cuidando de mim. E aí os olhos, naturalmente, do pai, da avó paterna e da tia estavam na criança, mas o da minha mãe estava procurando, cadê minha filha, né? E foi assim, até eu subir pro quarto foi um processo demorado, não foi em 40 minutos, eu fiquei sendo monitorada por quase 4 horas, até conter a hemorragia e eu consegui voltar. Eu recordo que nesses dias, além do cansaço físico, né, de que é ter um recém-nascido em casa, tinha vezes que eu tava assim tão fraca que eu tava com aquele apoio de amamentação, minha mãe, tá tudo bem, tá com força pra segurar, né, porque via que eu tava fragilizada no meu físico, né, não só o cansaço normal que é esperado pra essa rotina aí dos primeiros meses. Passado isso, o que aconteceu? Quando o Daniel fez 15 dias de vida, eu tive um problema na amamentação, tive que voltar para o hospital, aí aproveitaram, fizeram um pouco mais de ferro para poder eu melhorar, e eu comecei a entrar numa depressão pós-parto. E quando eu retornei nos 45 dias de pós-parto para fazer a revisão da cesárea, a minha médica olhou para mim e falou assim, olha, você secou, né? Porque ele mamava muito, ele mamou até 3 anos, gente.
mas o seu semblante tem alguma coisa aí por detrás que está acontecendo. E aí ela falou assim, olha, vamos começar com uma medicação para poder levantar esse humor, para você ter um pouco mais de disposição, enfim. E só que esse remédio que eu comecei a tomar interferiu no leite, passou pro Daniel começou a ter cólica, aí o pediatra mandava suspender, sabe aquela coisa assim? E eu falava assim, E você gente, no meio, socorro. e eu assim, durante de 15 dias até 45 dias, sabe aquele brilho, aquele glamour que tem, né, de que a mãe tá ali encantada com o filho, com a cria, aquela coisa romantizada, ela não acontecia. Só que era uma coisa interna. Eu fazia todos os cuidados com o Daniel, mas eu não conseguia transparecer para minha mãe, nem para minha sogra, nem pro meu esposo, que eu não estava bem. E eu não conseguia externar isso de que eu estava precisando de ajuda, porque socialmente era cobrado que a mulher estivesse plena e feliz, né? Afinal, foi um filho muito suado de se ter. E aí, quando eu comecei a externar isso, foi quando eu encontrei a Andréia, né? A Andréia foi bênção na minha vida de me dar um suporte nesse processo de reerguer, de colocar, reorganizar, né, as prioridades e a vida. Eu lembro que quando você chegou pra passar comigo em sessões, que o teu semblante, você falando isso, né, me veio tipo um flash, né? Que o teu semblante era realmente do que você comentou, né? Você, lembro que você falava realmente essa parte de todos os cuidados, mas era como se você ainda não tivesse tomado a posse do instinto materno. Sim. Eu acho que dá pra conseguir definir um pouquinho nisso. Eu costumo dizer assim, que o meu maternar, ele foi com pausas, assim, ele não foi uma coisa automática. E se não for automática pra você, peça ajuda. Exatamente. Porque foi onde o que aconteceu, eu sempre tive uma característica de ajudar muito as pessoas, né? Até mesmo por conta da profissão. E na hora que eu precisei, eu demorei de levantar a mão e falar assim, eu não tô dando conta sozinha. E não há problema nenhum, a gente não dá conta sozinho. Ajuda, né? E a gente precisa de ajuda, nós somos tríade, nós somos corpo, alma e espírito. Então não adiantava só os intercessores, eu precisei nesse momento de suporte na psicologia, precisei durante um tempo de medicação, depois foi retirado e tudo começou, teoricamente, a andar dentro daquele trilho esperado. Até que o Daniel completou 1 ano de vida. Quando o Daniel completou 1 ano de vida, a gente já percebia que tinha algumas coisas que o Daniel não fazia em relação às outras crianças. Mas aquele olhar assim, tinha acabado de acontecer a pandemia, então as creches estavam fechadas, eu e meu esposo sozinhos em São Paulo, então ele não tinha convivência com primos, com amiguinhos, né? Tava todo mundo muito assustado ainda com a Covid, então todo mundo seguindo a quarentena, né? A gente chama as crianças da pandemia, né? Sim, que sim. Não, já olhavam o papai e a mamãe às vezes saindo com máscara, não ia pra pracinha, não ia pra uma praia, né? Então todo aquele mundo normal de uma criança, eu digo que por um tempo foi retirado. Foi né? retirado, exatamente. E aí o que nós começamos a perceber? Principalmente a fala. Mas como o Daniel foi pra creche com 7 meses, né? Quando eu tive que retornar ao trabalho, ele já foi pra creche, ele teve muito problema auditivo, né? Então teve muita otite, teve que entrar em muito antibiótico. E a gente achou inicialmente que pudesse ter sido alguma coisa disso, tipo, ele tem algum problema auditivo que faz com que atrapalhe a fala. E o pediatra que nós estávamos também nunca desconfiou de nada, sempre tipo, tudo muito normal, volte no mês que vem e vida que segue. E aí aconteceu a pandemia e nós mudamos de pediatra. Deus foi tão maravilhoso que mandou uma pediatra no nosso condomínio. Então era só subir o andar e ela estava lá fazendo a consulta. E quando ela foi observar tudo que o Daniel fazia, ela foi bem categórica comigo. Ela falou assim, olha, eu não posso te dar diagnóstico nenhum, mas eu posso te afirmar que existe um atraso. Só que antes dessa consulta acontecer, Deus nos dá sinais e indícios. E que muitas das vezes a gente não está apercebido com o que o Espírito Santo quer falar com a gente. Exatamente. Né? E às vezes sensível e às vezes são coisas muito naturais, são assuntos que vão surgir, são propagandas que vão aparecer, né? São pessoas que vão contar histórias de vida dela próximo a gente, enfim. E aí o que aconteceu?
antes dessa mudança de pediatra, começou a aparecer muito no meu Face vídeos do Marcos Mion com o filho dele, com o Romeu. E eu ficava assim, O que tem a ver com o isso? que eu tenho a ver com isso? Por que esse rapaz tá aparecendo aqui, direto, né? Então, né? E Conta aí, aí, e aí que diante aconteceu? de sempre ver Aí aquelas eu mensagens. vi aquelas mensagens e tal, eu achava, como acham, uma história de paternidade muito feliz, de família muito feliz, mas eu entendia por que aquilo estava aparecendo pra mim. E aí quando a Fernanda foi à minha casa, né, a pediatra que atende, que nos assiste hoje, ela falou, olha, não posso te dar diagnóstico nenhum, mas um atraso já existe, a gente agora vai ter que começar a investigar. E me mandou para um neuropediatra, me encaminhou, ela falou assim, olha, eu não conheço ninguém aqui para te indicar, mas procure para um neuropediatra porque é o especialista que cuida dos atrasos de desenvolvimento. Qual foi a sua reação e a reação do Rubens diante desse diagnóstico de uma médica, né, de uma pediatra, que querendo ou não, apesar de ser tudo novo para você, você já estava com uma certa confiança para com ela, e automaticamente se ligar naqueles vídeos que você estava recebendo, Eu falo todas que, assim, aquelas informações que aquelas foram informações jogadas no ar todas, eu falo que aquela foram madrugada foi uma das condensadas. madrugadas mais longas da minha vida. Porque ali foi assim, aquele orar e conversar com o Senhor assim, o que está por vir? Que caminho é esse que eu vou trilhar? Eu lembro que na época eu recebi uma crônica, li uma crônica que sintetiza bem isso. Eu quero viajar para a Itália, então eu comprei um mapa da Itália, comecei a aprender palavrinhas em italiano para poder me comunicar, fiz curso, visitei sites, marquei todos os pontos turísticos que eu queria vir, entrei no avião e quando o avião aterriza, bem-vindos à Alemanha. E aí você, opa, não, mas eu me preparei para ir para a Itália e não para a Alemanha. Só que você vai descobrir que a Alemanha é tão linda ou mais bonita do que a Itália. E qual o motivo de eu estar, né, na Alemanha, né? E aí, assim, foi meio que isso, né? A gente se prepara para quando a gente está gerando uma vida, a gente também gera muitos sonhos, não só sonhos que a gente tem para aquele bebê, de como a gente vai se tornar uma família, né? Sair de um casal para poder ser uma família. E tinha muito isso, sabe, Andréia? Do filho idealizado, muito mais do que com quem vai parecer, de quem vai ter a personalidade, pro filho real. Então, essa mudança do filho idealizado pro filho real é um tempo que cada um é um processo, né, tem o seu tempo. Eu costumo dizer assim, o meu processo de negação ele foi muito curto, porque eu entendi rapidamente de que, como eu tinha passado por todo o processo, né, da depressão pós-parto, eu queria arregaçar as minhas mangas e ser a super mãe que iria entrar em ação, tomar a frente e resolver tudo para o Daniel. Já o meu esposo, ele demorou um pouco mais de tempo para poder entender que realmente a gente tinha uma questão a ser feita. Porque a negação, o que ela faz? Ela é um mecanismo de defesa, né? Eu não sei o que me espera, então é mais fácil eu negar, porque quando eu não tenho um problema, eu não tenho que resolver nada. E a negação, ela não só trabalha o nosso interior, ela não está só gritando o nosso interior, mas também aquilo que o exterior vai falar diante da situação. Então, pegando um gancho em tudo que a Carol falou até aqui, vocês podem perceber que ela falou muito do quê? De controle, né? E isso a gente muitas vezes acha que não tem. Né? Eu falo que a gente acha que tem o controle das coisas, mas a gente não tem controle de nada, a gente não tem controle, não sabe nem se vai acordar no dia seguinte, né? O controle, querendo ou não, acreditem ou não, o controle está na mão de Deus. Sim. Ponto. Então, todo esse processo, até um aninho de vida do Daniel, se você for parar para analisar, o Senhor trabalhou muito em você o quê? O controle. Sim. E aí vocês vão ver agora com esse desfecho que realmente era o controle, né? Então, se a gente não tem o start de, peraí, preciso colocar o pé no freio, e o Senhor, e você coloca a sua vida na mão do Senhor, ele vai falar, então tá bom, então chegou no limite, eu vou colocar o freio, né? E assim, como é um processo, cada um tem o seu tempo, Exatamente. Né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a arregaçar muito as mangas, eu cheguei a pesar 55 quilos, né? Queria estar com aquele corpinho agora. Depois engordei tudo de novo.
Mas cheguei a 55 quilos, assim, era só uma cabecinha ambulante. Eu te conheci muito magrinha. De tão que eu me dediquei. A assim, gente, ela continua bem, viu? A Camila engorda uns 2, 3 quilos aí, isso é fato, mas ela continua bem. Mas assim, foi um desgaste, assim, era a minha vida pela do meu filho. E aí a gente teve o quê? A inversão de valores e de prioridades. Então, a negação do meu esposo também foi um trabalhar de Deus para eu colocar um pouco o pé no freio, né? Para poder os dois entrarem em sincronia e alinhados com, né, dar o apoio necessário que o nosso filho precisa. E o que aconteceu? Eu entrei num desgaste muito grande. Antes, eu já tinha voltado a trabalhar, né, após a licença maternidade, eu já estava com 1 ano e 4 quando isso começou a acontecer. E aí eu tinha recebido uma missão no quartel de ser a ponte, o elo de ligação com a assistência social. Então, todos os casos que eram da área social passavam por mim para que eu pudesse encaminhar para assistência social. Então, eu comecei a encontrar alguns mecanismos. Já era Deus trabalhando, primeiro para eu ser bênção para as pessoas, mas para que eu pudesse saber que eu também tinha direitos. E aí eu lembro, foi uma situação, um fato concreto muito marcante também, de que eu tinha ido resolver um problema de um militar desse, lá no nosso quartel que fica lá próximo ao Ibirapuera, e na volta, eu vim voltando, quando eu estava lá resolvendo o problema dele, eu já estava nesse processo de investigação do Daniel, mas trabalhando normalmente, e virei para assistente social, já em meio às lágrimas, e falei assim, talvez o meu filho seja autista, o que a Marinha pode fazer para me ajudar? Aí ela veio, me acalmou, me orientou, e eu saí de lá, vim dirigindo. Quando eu cheguei aqui próximo ao Boulevard Marx, ali não tem igreja próxima, não tem, né, independente de denominação. E aí tinham 2 jovens, e não era visão também, eram 2 jovens concretos, com um cartaz, né, assim, escrito, acredite, Deus está com você. E aquilo era o próprio Senhor falando em letras garrafais para mim, de que durante todo esse processo ele estaria cuidando de mim e do Daniel. É aquilo que eu falo, né? Não tem coincidências, né? É Não Jesuscidência ou Deusidência, né? Mas coincidência não é, né? Não é. Mas precisa estar sensível para olhar e falar, é uma resposta de Deus. E aí eu imagino que a cena, se você já estava chorando com assistente social, acredito eu que quando você viu isso no carro, você deve ter chorado também, né? Sim, com certeza. E o que aconteceu depois disso foi que eu consegui entrar de licença do trabalho. Eu fiquei inicialmente 3 meses licenciada, só cuidando do Daniel, porque aí eram muitos exames que precisavam ser feitos, né? Exames de genética, exames de imagem, laudos de equipe multidisciplinar que precisava ser feito. E tudo isso, por conta da pandemia, estava ainda mais demorado. Os 3 meses não foram suficientes, renovaram por mais 3 meses. E aí, quando a rotina, né, dele começou a se encaixar, ou seja, Deus tinha providenciado um neuropediatra que deu o diagnóstico, Deus tinha providenciado um plano de saúde que cobrisse o apoio multidisciplinar que ele precisava, próximo à minha residência. Então, assim, as coisas começaram a se encaixar e os horários também, né, a rotina dele começou a se encaixar. A assistente social falou assim, olha, agora você vai ter que voltar a trabalhar. E aí, pra mim, foi uma volta pior do que a volta da licença maternidade, né? Quando a gente volta a trabalhar depois da licença maternidade, como que eu vou deixar esse pacotinho aqui e vou conseguir conciliar, trabalhar e cuidar? E o que aconteceu foi que essa volta foi uma volta permitida também pelo Senhor. Porque, como eu disse, a minha ordem de prioridade estava completamente invertida, né? Então, assim, eu comia, vivia e respirava para o Daniel. E aí Deus precisava trabalhar em mim. A Carol, filha de Deus, a Carol, esposa, a Carol, profissional. E você... E foi o trabalho me fez voltar à minha rotina e a entender que eu precisava primeiro, para eu estar bem para cuidar dele, eu precisava me cuidar, né? Curar para ser curada, como diz na verdade, eu digo que todo cuidador, ele precisa primeiro se cuidar, né? Aquela máxima das máscaras de oxigênio do avião. Então ela cai, primeiro você coloca em você, para depois você colocar na criança.
né? Exatamente. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir auxiliar. E o que você falou é muito real, né? Dá pra perceber diante porque eu acompanhei esse processo dela. E eu consegui enxergar, né? Que às vezes no desespero a gente não enxerga. Quem tá vivendo acaba não enxergando, porque olha muito pra dor e esquece de olhar para aquele que a gente tem que manter os olhos, né? Que é Deus. E o cuidado, porque até o tempo de licença, porque eu lembro de todo o processo que foi para você conseguir essa licença, tudo, né? Então, assim, foi literalmente tudo atípico. Não era não foi algo comum, né? Se você for parar para analisar, Deus estava cuidando do Daniel, dando todo esse tempo, né? Os seus superiores da Marinha, com todo o trâmite que teve, também ali começaram a alinhar diante desse processo, né? E o tempo que você teve também, que você acabou pegando tudo que podia ali para poder ficar afastada. Sim. Então, assim, por mais que você quisesse estar no controle de tudo, o Senhor já sabia, este é o tempo determinado. Preciso desse período para... Exatamente, é até aqui. Daqui em diante, vai embora que eu vou continuar te sustentando, né? E aí foi muito interessante que nesse período de vida, o que aconteceu? Eu conheci essa irmã, quero deixar essa indicação, fazendo o merchan aí, a Josi Boscoli. Ela também tem um filho autista e ela escreveu esse livro contando um pouquinho da história dela, né? Autismo, entender é a chave para amar e cuidar. E aqui, diferente do que eu me debrucei durante esses 6 meses, né? Eu fiz um monte de curso, eu lia muita coisa na internet, eu comprei muito livro, porque eu queria me apropriar de como eu conseguiria ajudar o Daniel na sua integralidade, em todas as suas demandas também. E aí eu achei um livro que era numa cadeira diferente, não era da cadeira do especialista, era de quem estava lá no chão de fábrica, né? Passando pelas necessidades diárias que nós temos, né? Eu costumo dizer assim, o autismo é um espectro, então ele tem diferentes níveis de apoio e de suporte. Cada criança, assim como nós, eles são diferentes em suas demandas, então o que o Daniel tem de demanda não é igual ou semelhante a outras crianças. Então, por exemplo, tem crianças que só se alimentam de um tipo de cor de alimento, né? São muito seletivas, ou de texturas. O Daniel não tem isso, mas o Daniel tem uma interação social muito baixa, que era uma das coisas que serviu de alerta pra gente. O Daniel não fala, né? Não se comunica verbalmente com a gente, mas cantarola desde acordar até dormir. Então, cada a maneira dele de se comunicar é diferente, cada um tem a a maneira sua. de comunicar é diferente. Não existe uma regra, Não né? existe uma regra, não é nada fixo. E a gente tem os níveis de suportes, o 1, o 2 e o 3, né? Então, assim, o filhinho do Marcos Mion, né, o Romeu, é um nível de suporte 3 lá. O Daniel tá no nível de suporte 2, um nível um pouco mais intermediário. Mas, é intermediário, mas, gente, é pesado e quer dizer, pesado para nós pais, né? Assim, de uma rotina diferente daquilo que a gente Que é o habitual, achava, né? que seria o normal, né? E a gente vai ver que esse termo normal não é o mais bem empregado. Porque para o Daniel, ele não tem demanda, ele é do jeitinho que ele é, né? Ele não tem sofrimento por ser quem ele é. Ele vive hoje. Ele vive o hoje dele, tem as demandas dele, né? É justamente isso que você falou, é o contraponto do que o externo vai pedir, de como os outros vão julgar. Muitas vezes as pessoas não falam, mas as pessoas olham com um olhar de rejeição, ou então com aquela cara assim de tipo, sair umas boas palmadas, funcionava, e sabe? Aquele olhar de julgamento mesmo. E esse olhar de julgamento, infelizmente, foi até bom ela tocar nesse ponto, porque ele ocorre em todos os lugares. Todos. Né? Hoje, através até do Romeu, né? Muita coisa deixou de ser tabu, digamos assim, né? E as pessoas tiveram conhecimento. Mas precisa ser trabalhado, né? Em termos de escola, precisa ser trabalhado em termos de quando vai no médico, dentro de um mercado, né? Dentro de um shopping, num parque, né? E até mesmo dentro da igreja. Quando a gente vê, né, assim, a questão de acessibilidade, quando a gente fala sobre isso, que a igreja também precisa ser inclusiva, fala sobre isso. Então, assim, difícil a gente conseguir assistir um culto
sentar com ele, se não tiver uma salinha preparada, com professores preparados, ou que pelo menos escutaram falar, tiveram algum direcionamento sobre o que é o autismo. É difícil a gente encontrar, se tocou num aspecto muito importante. Tudo aquilo que vai pro público, né? Antes que a escola, as escolas não estão preparadas para poder lidar, adaptar material, para acolher, receber. Antes de julgar, tentar olhar para o outro de uma maneira diferenciada, Esse foi um aspecto que, assim, eu confesso que eu me debrucei muito em oração e em lágrimas ao Senhor pela questão da escola do Daniel. Assim, Daniel tem 4 anos e Daniel mudou de escola 3 vezes, né? Até conseguir uma escola que o acolhesse nas suas demandas, sabe? E eu lembro que uma das minhas orações ao Senhor era: Senhor, a dificuldade do Daniel é a interação social. Eu te peço que o Senhor mande só um amigo para o Daniel. Eu quero que meu filho tenha um amigo, porque se uma criança outra criança entendesse como era o funcionamento do Daniel, ele, por imitação, imitaria aquela criança e conseguiria quebrar esse bloqueio, né, que existe para ele. E é muito interessante, né, porque tudo que a gente leva em oração com o coração contrito, Deus ouve e opera e age de maneira sobrenatural. A escola que o Daniel está hoje fica na mesma rua que eu matriculei ele nas 2 outras escolas anteriores. E aí, assim, eu fico me pensando, né? Assim, quando eu comecei a procurar a escola lá atrás, como eu não via essa escola? Essa escola existia aqui há 30 anos e como eu não via essa escola. E eu sou grata a Deus por todo o aparato pedagógico que tem por detrás e principalmente pelas crianças que fazem parte da turma do Daniel. Eu falo que o Daniel é o queridinho. Eu falo assim, gente, elas amam o Daniel pelo que o Daniel é. Não é porque o Daniel tem uma mãe que é legal, que tem um pai que é interativo, ou por, sabe? Não, por ele. E quando o Daniel chega, Daniel chegou! Eu falo que são as amigas felícias dele, vão lá atrás dele para poder abraçar. Olha, não, tia, pode deixar que eu ajudo aqui. Dani, olha, você... Ele aprendeu a pular num pé só por conta das amigas insistindo, assim, olha, é assim que se faz. Então, contando um pouquinho da transformação de vida, né, eu saí de uma menina diante de Deus e hoje, né, uma filha que eu brincava que era uma filha imatura e mimada, né? Era aquela coisa, eu estava na igreja, eu tinha uma vida no altar, não estava em pecado, mas eu estava em águas rasas. Estava lá as águas dos meus artelhos e Deus me convidando e criando situações para que eu pudesse mergulhar em águas profundas. E isso é muito importante, pessoal. Às vezes a gente acha que a gente só cresce no período de dor, de processos, né? Às vezes a gente encara a luta e fica muito mal, achando que Deus esqueceu da gente ou que Deus está nos punindo por alguma coisa, onde foi que eu errei. E por muitas vezes e diversas vezes eu me perguntei isso. Eu cheguei a perguntar a Deus por que Deus tinha me feito mãe e tinha me dado um filho defeituoso. E hoje eu falo que Deus me deu o Daniel, porque Ele sabia que o Daniel seria o meu presente. Daniel me transformou como pessoa. Eu saí de uma vida de intimidade cristã que era muito rasa para uma vida de intimidade com Deus muito mais consistente. E aprendi a olhar para o humano na forma dos detalhes, né? Talvez se o casamento perfeito, a criança perfeita, tivesse tudo, né, dentro do padrão, eu não estaria onde estou hoje, né? Não teria hoje crescimento não teria o crescimento e não teria, Andréia, a questão de observar. Eu acho que esse o grande trunfo do autismo eu olho o meu filho 24 horas porque ele aprender a apontar para mim foi o final de Copa do Mundo, sabe? Foi título da seleção Tavares Oliveira. Não preciso mais de troféu. Não preciso mais de troféu. Aprender a comer com garfo, a colher e coisas que são tão simples, mas que para quem... a gente coloca no automático. Que a gente coloca no automático, a gente não aprende a olhar, né? Com tanto carinho e atenção. Você sabe que você falando enfatizando isso,
é aquilo que hoje a sociedade, há muitos anos, mas principalmente hoje a sociedade não vive, que é viver o agora. Sim. Né? Então, é tudo, por isso que tem tanta ansiedade, tem tanta coisa aí, mas a gente vai entrar nesse termo, mas vive muito no futuro e tudo muito corrido, tudo aquela coisa, tudo e tal, e a gente esquece de viver o agora. O Dani, se você for parar para analisar, ele te faz e você hoje se permite viver o agora. Sim. Né? Eu costumo brincar assim, tipo, o que temos pra hoje? Eu acordo assim, Exatamente. Espírito Santo que me conduz em tudo que eu tenho que fazer hoje, o que nós deveria temos ser pra comum, hoje. né? E nesse processo, o que aconteceu? O realinhar das prioridades, né? Então, eu vim de um processo de que a minha maternidade foi startada muito tardia, depois eu quis meter muito o pé no acelerador e vivia pelo Daniel, morria pelo Daniel. Deus me faz voltar ao trabalho e ter todos os problemas que trabalho nos traz e desafios. E isso foi necessário para que realinhasse. Então, Deus em primeiro lugar, porque sem Ele nada somos, não vivemos, não respiramos, e isso não é uma coisa clichê, parece que a gente ouve isso, né? E canta louvores na igreja, mas Ele é o nosso respirar, Ele é o nosso tudo. Depois veio a Carol como esposa, né? Então muitas coisas também foram alinhadas aí e restauradas. Depois veio a Carol como pessoa, né? Então o de se cuidar, né? Que o processo do emagrecimento, foi um emagrecimento não saudável, foi um emagrecimento por conta de doença mesmo, né? Posso afirmar assim. Depois a Carol mãe, então assim, as prioridades se realinhando, gente, tudo começou a fluir. Inclusive aconteceu a minha promoção durante esse processo, né? Minha promoção no trabalho. Então, tudo que a gente leva sempre colocando o Senhor como prioridade, as coisas ficam realinhadas. Deus nesse processo me ensinou de que eu não preciso do meu esposo para viver, da minha mãe para viver, do Daniel para viver. Eu dependo de Deus. É óbvio que nós precisamos de auxílio, né? Minha mãe de vez em quando vem me socorrer porque a nossa rotina é realmente muito puxada e cansativa, né? Quando a gente para assim em dias de férias, a gente fala, ufa, graças a Deus não precisa estar tudo contado no relógio, né? Cronometrado. Posso relaxar um pouquinho. Posso relaxar um pouquinho, mas a graça diária de Deus, né? Então assim, quando o apóstolo Paulo fala que a minha graça te basta, ela basta mesmo, ela é suficiente. Mas o que você falou é algo muito importante. A gente louva, a gente canta, mas é diferente de viver. Sim. Né? E quando que é muito sutil, né? A gente inverte essa prioridade, muitas vezes sem perceber. Sem perceber. Quando foi que você percebeu, né, pra gente entrar aí na reta final, como foi que você percebeu que ocorreu essa inversão? Quando eu tô muito acelerada, então assim, tava acelerada em tudo, né? O emagrecimento veio porque o metabolismo estava muito acelerado, cai cabelo, unha, enfim. E aí eu tive uma estafa física mesmo. E aí quando eu tive essa estafa física, eu precisei ficar 4 dias internada no hospital por conta de uma conjuntivite. Nossa. Aí você fala assim, nossa, conjuntivite internou? Eu entrei com os olhos pensando que era uma conjuntivite e na verdade eu estava tão acelerada que eu já estava com uma infecção em corrente sanguínea, tive que fazer antibiótico venoso e eu não sentia, tipo, eu me tremia, não tinha febre e quando foram fazer os exames, assim, daqui você não sai. E aí assim, ali foi o tempo que Deus me parou para poder falar assim, olha, o Daniel tá lá sendo cuidado pelo pai, pela escola e agora é o seu tempo, vamos ficar aqui no cantinho da disciplina, da reflexão? E foi nesse momento que a minha chave virou. E aí virou para poder realinhar as prioridades, quem é que te sustenta, o Daniel é sua missão de vida? Sim, né? Deus me deu ele, eu falo que ele me estrutura como pessoa, me forja, né? Ele foi o agir de Deus, instrumento de Deus para me forjar quem eu sou hoje, mas eu também dou pro Daniel, né? Então é uma troca. Mas existem outras áreas que Deus queria trabalhar. Nesse período, Deus
começou a desenvolver também um pouco do meu ministério com mulheres, então assim, de escutar, justamente porque eu tive a pausa para poder cuidar do Daniel, então você ficou com um ouvido mais sensível para o outro. Exatamente. E tudo isso foi o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Tem um propósito, né? Tem um Principalmente propósito. você que acaba também lidando com vidas, Sim. né? E o aprendizado diário. E me diga uma coisa, diante de tudo que você falou, né? Qual é a mensagem que você deixaria para alguém que está vivendo esse processo hoje, sendo ele cristão ou não cristão, né? Porque esse vídeo ele pode alcançar pessoas que já conhecem a Deus, né? Digamos assim, e pessoas que estão no caminho, e pessoas que colocam no automático e vida que segue, né? Então, qual o recado que você deixaria, né? Qual a palavra que você deixaria? E para finalizar, resumidamente, me coloca pra gente Carol de hoje. Eu vou começar a falar da Carol de hoje, para depois falar das orientações, tá? A Carol de hoje é uma pessoa madura e que entende que ela tem um pai. Isso, para mim, foi um desafio muito grande, porque durante todo esse processo, às vezes você acha que Deus não está com você, ou que Deus tem outras prioridades para poder resolver, e eu vi Deus em cada detalhe da nossa trajetória. Exatamente. Então, é uma pessoa muito mais confiante, não confiante em si, mas confiante no Deus que tem, no Pai que tem, que pode solucionar. E esse processo, ele é muito interno, né? E eu falo que a obra do Espírito Santo, ela começa de dentro para fora, né? E eu sempre pedi a Deus para que, mesmo durante as minhas batalhas e lutas, que são diárias, que eu não me tornasse uma pessoa amarga, que eu tivesse sempre um semblante feliz para mostrar para as pessoas quem é Jesus em nós, e sempre tivesse uma palavra de ânimo para dar para as pessoas, né? Não da boca para fora, né? Exatamente, mas vivenciar. E eu acho assim, tem duas situações bem interessantes, porque uma foi do manobrista, da onde a gente estaciona para levar o Daniel. Ele falou: moça, com que você trabalha? Aí eu falei: nossa, por que tá me perguntando isso, né? Aí eu falei: eu sou militar, mas sou enfermeira também. Aí ele: nossa, eu não sei o que você faz, mas você só vive rindo, o seu semblante é tão feliz. Eu falei: moça, como eu precisava escutar isso? Você não sabe como eu precisava escutar isso, né? Tipo, você acordando desde 5 da manhã na batalha, no corre, e você me falar isso já às 9h30 da manhã. É o poder do elogio. O poder do elogio, verdade. E a outra foi um colega de quartel, ele falou: nossa, o que você tá fazendo? E foi uma coisa que, assim, as pessoas viam o nível de cansaço que você tava, né? Eu falo que, assim, eu não dormia, né? Eu desmaiava, porque era o tempo que tinha, assim, blup, é 1 hora que tem pra dormir, são 2 horas que tem pra dormir, vamos dormir nesse período. Então, esse é o trabalhar do Espírito Santo, de dentro pra fora, né? Então, se você ainda não conhece esse Deus, ou se você já conhece esse Jesus, mas está passando por um momento de provação, creia que a aprovação ela não vem para nos matar. Sim. Ela vem para nos aprovar. A gente é provado para ser aprovado. Exatamente. E nesse processo é óbvio, gente, é um processo de dor, é um processo de desconstrução, né? Como você falou, quem é a Carol hoje? Essa Carol, ela foi sendo como se fosse a Fênix, né? Ela teve que tirar as peninhas todas, teve que tirar os cascos todos, se deixar moldar pelo oleiro. Exatamente. E o nosso Deus, ele é o oleiro que ele pega o barro e ele refaz o barro, ele conserta aquilo que está rachado, ele tem prazer em deixar também algumas rachaduras para mostrar pra gente ao que nós passamos. Exato. Para né? não esquecer. Para não esquecer, para que toda a vida cristã ela é feita de desafios, né? Então, quando a palavra de Deus diz pra gente olhar para trás e trazer à memória aquilo que dá esperança, é porque aquela cicatriz lá, ela foi uma ferida que se consolidou, que Deus curou, atou, colocou lá o óleo dele, para que a gente possa avançar, tá? E aí, falando as orientações finais, assim, sobre autismo, se seu filho não fala de acordo com a faixa etária, né, não fala as palavrinhas,
se ele tem dificuldade de socializar, se ele tem alguma dificuldade alimentar, se ele tem dificuldade em entender e atender a comandos, né? Então, uma coisa que a gente reparava muito no Daniel, falou, não é surdo, porque a gente ligava o desenho no quarto, ele escutava, ele ia correndo pro desenho e quando a gente chamava Daniel, 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 era como se não tivesse ninguém falando ao lado dele. Então, se essas coisas acontecem, ou se você percebe, procure ajuda, porque a intervenção precoce, ela vai fazer com que o desenvolvimento da criança, ele seja promovido, né? Eu brinco assim, a gente corre uma maratona por dia, né? Por conta do tratamento. Só que cada criança vai tendo os seus ganhos de acordo com o que a gente está estimulando. Então, informação hoje é o que não falta, né? Só que tem informações e informações. Então, o livro da Josi é uma leitura que eu recomendo. Os sites do Instituto Farol e do Instituto Singular daqui de São Paulo também são duas fontes muito confiáveis e que jogam informações de qualidade para auxiliar nesse processo aí de investigação e de tratamento para dar qualidade de vida para eles. Sim. E com a rede pública também tem alguma assistência? Também tem. O SUS, ele tem suas debilidades, como, né, um sistema público, porém tem centros de referência. Aqui em São Paulo, às vezes acontece que a porta de entrada é pelo sistema público, porque como as consultas com neuropediatras são, né, no particular, são valores muito exorbitantes, consultas assim de R$ 1.200, R$ 1.400, e que fica muito aquém das pessoas pagarem. Os planos de saúde também, a gente teve muita batalha, né, que a gente vai, porque as pessoas querem ter lucro, né? É saúde, mas é um nicho de mercado. Uhum. E os planos de saúde não queriam, né? A gente teve uma medida judicial recente, do ano passado, de que são obrigados a cobrir o tratamento, mas o SUS tem, mas na qualidade de SUS, né? Como eu disse também, as escolas, elas não estão preparadas, é um outro calcanhar de Aquiles que a gente tem. A escola pública é melhor preparada do que a particular para fazer essa ambientação da criança, por incrível que pareça, né? Ela está uns passinhos à frente do que a particular, mas o SUS tem os centros, né, para tratamento, mas só que é uma demanda muito alta, né? Então, por exemplo, hoje o Daniel passa por 12 horas semanais de terapia, né, na semana. O ideal é que fossem 20, mas aí 20, para você dar conta disso, você precisaria ter uma maratona de pessoas levando ele, né? Conciliar trabalho e isso essa equação às vezes não fecha. E, por exemplo, no sistema público a gente não conseguiria 12 horas semanais para ele, conseguiria menos. Por isso que é importante que a família estude, veja essas ferramentas que são disponibilizadas, né, na internet. Para que possa replicar em casa. Entendi. Porque, né, a criança passa mais tempo na escola, né, e o outro tempo em casa com a família. Para não ficar somente dependente de um sistema, Sim, né? Exatamente. Entendi. A gente vai colocar também, depois a Carol passa pra gente, a gente coloca na descrição embaixo da descrição do vídeo, esses endereços, né, na internet que ela colocou, tá? Que ela falou aqui no vídeo, pode ficar tranquilo. E coloca também o nome do livro, também tudo direitinho, para quem quiser ler, né? Com tudo isso, gente, para poder fechar esse vídeo, foi um vídeo diferenciado. Se vocês forem parar para analisar, a gente contou o processo, né? Então, a vinda do Daniel tem um propósito maior em cima do processo de Carol vivendo, né? Para o propósito final de Deus. Então, o que isso significa? Que o Senhor está muito mais preocupado com a nossa jornada e do que nós vamos nos tornar diante, né, do nosso processo, porque Ele já sabe a linha de chegada. É verdade. Né? Mas cabe a nós nos permitirmos ser trabalhados. Cabe a nós nos permitirmos escutarmos ao Espírito Santo quando Ele quer falar com a gente. Sim. E Ele usa de qualquer maneira. Usa uma placa, usa uma faixa, usa vídeo. Por incrível que pareça, isso ocorre, né?
Então, assim, eu quero agradecer muito a Carol. Muito Eu que agradeço mesmo. o convite. Né? Principalmente por todo esse processo que ela contou, que eu vivenciei, parte desse processo também. E deixar a minha gratidão para Carol, para Márcia, né? Para todo mundo aí, os intercessores que nos ajudaram também, para o pessoal que está de trás das câmeras aí, que é luta atrás de luta, né? E eu espero que vocês curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo para que ele possa alcançar outras pessoas que também já passaram por esse processo da Carol, estão passando por esse processo da Carol, né? Ou alguém que a gente conheça, né? E que possa vir ajudar também. Tá bom? É isso. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Carol. Muito grata. Fiquem com Deus. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Yes.